Já acharam Neemias 13? Versículo 1. Neemias 13, 1. Diz o seguinte: naquele dia, leu-se no livro de Moisés, aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, assalariaram contra eles a Balaão para amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em quê? Em bênção. Então aqui nós estamos vendo um relato do povo aqui de Neemias. Neemias foi aquele que ajudou o povo a voltar para Jerusalém, a Israel, após os 70 anos de cativeiro na Babilônia. E aqui nós vemos relatos dele que ele fala, olha, naquele dia, aqui tem pontos importantes para nós estudarmos, e nós vamos estudar somente esses 2 versículos hoje. Mas aqui tem pontos importantes. Você vê que ele fala, ó, naquele dia, leu-se no livro de Moisés, aos ouvidos do povo. Olha só a importância de você estar sempre lendo as Escrituras Sagradas. De você estar sempre estudando aquilo que Deus dá a você. Porque o que Deus deu para você? Não foi Jesus? E Jesus era o quê? Era o Verbo, né? O Verbo se fez carne e ficou entre nós. O Verbo é a palavra. Então nós temos sempre estar perto da palavra de Deus. Porque é ela sempre que vai nos direcionar, que vai nos orientar, que vai nos guiar pelo que nós temos que fazer. Porque sem a palavra de Deus nós não conseguimos chegar a lugar algum. É tão importante nós pegarmos a palavra e estudarmos, quanto é importante você beber água todos os dias. De preferência, 2 a 3 litros, né, que o pessoal fala, os cientistas falam. Mas é a importância. Porque aquilo ali, a palavra de Deus vai te guiar pelo caminho que você tem que andar. Sem a palavra de Deus, você fica sem o seu manual de vida. Vocês já viram aqueles eletrodomésticos, eletroeletrônicos que vêm com manual? É mais interessante quando vem aquele para montar, né? Vai montar uma cama, um guarda-roupa, principalmente os homens. Pega o manual, vamos ler como é que funciona. Não precisa do manual, né? O homem não precisa de manual. O homem vai lá e monta na fé e na coragem. Aí vai montar, faltam 5 parafusos, 2 partes, 3, mas o móvel está em pé. Tá? Se está em pé, está bom. Se sobrou, faz parte. Deus abençoe. Não é assim que a maioria das vezes funciona? O importante é estar em pé. Se sobrou, está bom. Mas não, na nossa vida não. Nós temos um manual que nós temos que seguir. E o nosso manual é a palavra de Deus. Nós temos sempre a aprender a buscar a Deus e entender o que as Escrituras estão dizendo. É muito importante para nós lermos ela, praticar o que ela diz. Você lembra que Deus falou com Josué? Você lembra? Medita nessas palavras dia e noite, Josué. Você precisa, então nós também precisamos de meditar na palavra de Deus dia e noite. Saber que nós temos um Deus que nos orienta e quer o nosso bem. Ele não somente nos orienta, mas Ele quer o nosso bem, quer o seu bem. Deus jamais vai querer que você viva uma vida qualquer, uma vida de menos importância. Deus tem o melhor para você. Nós temos que entender isso e praticar, e ler, e entender a palavra de Deus. E você continua falando assim, ó, os amonitas, versículo 2. Porquanto não tinha saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles a Balaão para o amaldiçoar. Olha só que coisa terrível. Ainda que o nosso Deus converteu a maldição em quê? Em bênção. Aqui é um trecho muito importante. Olha a importância de você estar ligado com Deus. O povo de Israel tentava entrar na terra prometida, saindo do Egito. Eles enfrentaram um monte de povos ali diante no deserto. Mas chegou nesses amonitas aqui, no povo aqui que estava com Balaão, junto com Balaão, os amonitas moabitas. Você vê que ele era um povo que era parente de Ló. Lembra de Ló, de Abraão? Vocês lembram?
o sobrinho querido de Abraão. Os amonitas e os moabitas faziam parte da família de Ló, daquela parte ali que se saiu um pouco de Abraão naquela época. Mas você vê que ele fala aqui, olha, em vez dele não receber com pão e água, o que é receber com pão e água? É o tratar bem, né? Em vez dele entender o motivo, as circunstâncias, em vez de chegar na amizade, no companheirismo, eles fizeram o pior. Pegaram a Balaão e ainda pagaram o que se dizia um profeta, um dos nossos. Pagaram ele para nos amaldiçoar. Quantas vezes nós vemos isso na nossa vida? Pessoas que eram para estar junto conosco, andando junto, mas às vezes está nos atrapalhando, nos proferindo palavras que não vão nos levar a lugar nenhum, muito pelo contrário. Às vezes, pessoas ficam travadas durante anos e anos, porque escutaram uma palavra que saiu da boca de alguém que aprisionou ela para o resto da vida dela. Que se ela não conhecesse a Deus, ela continuaria trancada naquela palavra. Você sabe que as palavras têm um poder muito grande, né? Ainda mais se você deixa ela entrar no seu coração, ainda mais palavras que te ofendem, palavras que vão te aprisionar numa situação que você não quer. Então nós temos aqui que ele falou que, olha, Balaão, para nos amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. É isso que eu tenho para falar para você hoje. A bênção de Deus está aqui para todos nós. E você vê que ele ainda converte a maldição em bênção. E nós temos algo maior com Deus, algo que nós podemos entender aquilo que Deus quer de nós. Porque você vê ele falando, no início, eles estavam ali lendo a palavra. Eu falei para você, a importância da palavra de Deus está sempre na nossa vida. E nós vemos que Deus converte a maldição em bênção. Aquilo que falaram de você há muitos anos atrás, aquilo que falaram, mostraram, colocaram contra você, situações adversas, talvez foi até uma falsa calúnia, alguma coisa no trabalho que às vezes te deixou triste, chateado, mas eu não perdoo aquela pessoa, porque aquela pessoa fez isso, isso e isso, ela não podia jamais fazer isso. Ora, Deus converte a maldição, aquilo que foi falado contra você errado, aquilo que foi feito contra você errado, Ele converte em bênção. Mas vocês têm que estar perto de Deus, entender que Deus é o seu Deus, e não querer fazer por si só as coisas. Porque muitas vezes nós queremos fazer sozinho, nós queremos chegar lá falando, a pessoa não pode falar isso de mim, a pessoa não pode, você vai brigar, você vai fazer, vai chegar lá e vai tomar as suas medidas. Deixe Deus cuidar da situação. Quando nós não deixamos Deus cuidar da nossa vida, é nós que estamos cuidando. E a responsabilidade é de quem? É dele ou é nossa? É nossa, né? Quando Deus cuida, a responsabilidade é dele. Mas quando nós estamos cuidando, é nossa. E nós temos caminhos a seguir, mas Deus tem apenas um. Deus quer sempre o seu bem. Como eu falei nisso, Deus quer sempre o seu bem. Fala assim, Deus quer sempre o meu bem. É isso que Deus quer de você. Quer sempre coisas boas. Quando você vê que as coisas estão acontecendo errada, para e volta a falar com Deus. Porque Deus jamais vai querer que você se perca no mundo. Deus jamais vai querer que você fracasse em alguma coisa. Você já imaginou Deus querer que você fracasse em alguma coisa? Não tem como, né? Sem condições. Deus não vai querer isso de você. Deus não vai querer que você vai fazer alguma coisa e fracasse naquela situação. Deus jamais vai querer isso. Deus vence batalhas, Ele vence, vence, vence. Deus jamais perdeu uma batalha. Então nós temos aqui o seguinte, fala, olha, quando você, mesmo que eles amaldiçoaram o povo de Israel, Deus transformou, converteu. Pegou aquela maldição que era para ali para o povo, e ali nós temos o caso aqui de que eles estavam ali para... Os moabitas não queriam que ele pegasse aquela terra que era deles. A terra fazia parte daquela famosa, que vocês conhecem, a terra que mana leite e mel. Os moabitas já estavam na parte da terra dele já. Então era do povo de Israel, não era dos moabitas. O povo de Israel só queria de volta a parte deles. Mas você vê que ele fala aqui, olha, mesmo com isso tudo, pagando a Balaão ainda para amaldiçoar, Deus converteu.
E Deus converte, irmão, a bênção, a maldição, a tristeza em alegria. Deus converte, Deus transforma. Nós temos que confiar no poder de Deus, naquilo que Deus diz de eu posso transformar a sua tristeza em alegria, eu posso transformar aquilo que está te travando em algo que vai te libertar. Nós temos que acreditar e confiar que o nosso Deus é um Deus da liberdade, é um Deus que transforma, é um Deus que age no sobrenatural. Quando nós confiamos nisso e entendemos que a palavra de Deus transforma, a nossa vida será diferente. A nossa vida será totalmente diferente, mudada, transformada. Nós estudamos esse mês passado aqui sobre o Espírito Santo. Vocês esteve presente? Quem esteve presente aqui no mês passado? Espírito Santo. A importância de você buscar o Espírito Santo. Por quê? Quando o Espírito Santo entra na sua vida, a sua vida muda. Você não tem como ser a mesma pessoa quando o Espírito Santo está na sua vida. É a mesma coisa. Quando Deus está na sua vida, Ele pega a maldição que te lançaram, a maldição que fizeram contra você, a coisa que fizeram contra você e transforma em bênção para você. Você só tem que confiar nele. Confiar que Deus é o seu Deus. Que muitas pessoas, às vezes, entendem que é Deus, né? Deus está ali, Deus é o Todo-Poderoso, Deus é Deus. Mas Ele é o seu Deus. Ele é o que te guia. Ele é o que está te mostrando, está te guiando, está sendo o seu Deus de verdade. Que para muitos, às vezes, ele fala assim, não, mas é Deus? Não, eu confio em Deus, eu sei que é Deus que nos criou, Deus nos fez desde o início lá. Eu não confio na teoria do Big Bang, né, que o pessoal cientista fala. Eu confio em Deus. Mas Ele tem sido o seu Deus. Ele tem sido aquele que está te mostrando, está te ensinando, que está te guiando pelo caminho da verdade. Que você pode confiar em Deus, achar que você está lá, não, eu confio em Deus, sei que Deus é. Mas você pode estar andando nos seus próprios caminhos. E as coisas dando errado, e você falando assim, não, mas Ele é Deus, né? Mas aqui é por mim. Pode ser por você, mas Deus quer te mostrar um caminho que Ele tem para você. Mesmo que você que faça, mas Deus tem um caminho para você. Que muita gente acha, não, Deus está lá em cima ocupado com as coisas dele, né? Tem gente que fala assim, Deus está lá em cima ocupado com as coisas dele, eu estou ocupado aqui com as minhas, e vamos seguir na vida. Que Deus é com todo mundo. E a pessoa confia nisso. Acha que Deus está lá em cima, lá, confiando nas coisas dele, e ele tem muito trabalho já, e a pessoa ali está padecendo, está passando fome, às vezes está passando alguma coisa, o diabo tem enganado, tem atropelado ela, dia após dia, noite após noite, atropelado os sonhos, os sentimentos, tem tudo acontecido. Mas ela acredita que Deus está lá em cima ocupado com outras coisas, não está ligando para ela. Deus se importa com você. Deus quer sempre o seu melhor. Você viu? Ele transforma a maldição em bênção. Então não tem por que você achar coisa diferente. Não tem por que nós acharmos que Deus não está olhando para nós. Que Deus não está nos vigiando, não está nos olhando. Deus está sempre ao nosso lado. Basta nós querermos. Você vê a importância de estar aqui lendo. Você vê que ele fala no versículo 1? Naquele dia leu-se no livro. Por quê? Para estudar, para entender a palavra de Deus, para se aproximar de Deus. Aqui eles entenderam o que aconteceu naquele dia e tomaram para a vida deles. Neemias estava aqui entendendo e compreendendo o que as Sagradas Escrituras estavam dizendo. Para o quê? Colocar em prática. Porque ali eles entenderam que eles não podiam confiar nesses povos. Às vezes tem pessoas que vão chegar perto de nós com situações ruins, querendo que você faça algo que não deve, você sabe que não deve fazer. Cuidado. Deus está nos dizendo, cuidado com o povo que te tira do caminho do Senhor. Cuidado com o povo que te mostra coisas que não devem ser mostradas. Cuidado. Eu tenho o melhor para você, Deus tem o melhor para você. As Escrituras Sagradas têm o melhor para você. Devemos confiar no Senhor, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso Deus. Quando nós confiamos no Senhor, não há nada que pode nos parar. Não há nada que o diabo possa fazer
que vai surpreender o poder de Deus na nossa vida. O diabo vai criar sempre situações, vai tentar fazer situações que talvez te deixem para baixo, situações que façam você desanimar, conforme até mesmo ele criou aqui, do Balaão, falar contra o próprio povo de Israel. Talvez pessoas vão chegar com você e falar assim coisas que não deve. Coisas para te entristecer, para te deixar para baixo. E às vezes, até pessoas muito próximas de vocês, que o que dói mais é quando a pessoa é próxima, né? Se a pessoa for pessoa distante, que não tem contato com você, você nem liga muito. Mas às vezes é pessoas próximas, pessoas que você conhece, pessoas que estão junto de você. E às vezes vai acontecer isso. Naquela situação, a pessoa falar alguma coisa para te deixar totalmente para baixo. Você vai chegar assim, nossa, mas eu me senti um inútil. Eu me senti uma pessoa totalmente sem valor. Eu me senti uma pessoa totalmente um lixo, literalmente, né? Porque a pessoa falou isso de mim. Ela não podia ter falado isso, mas isso entrou no seu coração. E isso mudou a sua vida. Momento, eu conheço pessoas que estão travadas na vida faz 10, 15, 20 anos. Porque uma pessoa lá atrás disse alguma coisa para ela. E ela deixou entrar no coração. Ela deixou que dali mudasse a história de vida dela. Conhece pessoas assim? Eu sei que você conhece. Pessoas que mudaram por causa de um falar, de uma palavra que saiu da boca, uma maldição. Deixaram o diabo enganar, falar coisas que não eram verdade. Mas para ela se tornou uma verdade. E aquilo dali corroeu a história dela. Mudou a história que Deus tinha para ela. Talvez tenha mudado a sua história. Talvez você tenha vindo na igreja há muito tempo, mas essa palavra que falaram com você há muitos anos te travou. Colocou cadeado em suas mãos e na sua vida. E isso te travou de uma tal maneira que você não consegue mais sair. Mas eu tenho uma coisa para te falar hoje. Deus transforma maldição em quê? É isso. Deus transforma. Deus pode mudar. Não sou eu que mudo, mas é o quem? É Deus. Nós temos que chegar mais perto dele. Quer ver uma coisa interessante? Tiago, capítulo 4. Abre na sua Bíblia. Tiago 4. Tiago 4, versículo 8. Já acharam? Diz o seguinte, já está na tela também. Chegai-vos a Deus, e Ele o quê? Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o quê? O coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em quê? E o vosso gozo em quê? Humilhai-vos perante o Senhor, Ele o quê? Vos o quê? Exaltará. Olha só que coisa interessante. Então nós temos um Deus que pode transformar a tristeza em alegria, a maldição em bênção, e os humilhados o quê? Ele exaltará. Então nós temos um Deus que transforma, um Deus que muda situações. Mas ele fala o que ele fala no início do versículo 8? Chegai-vos o quem? A Deus. Nós, para Ele poder fazer a obra da nossa vida, poder transformar a nossa vida, nós temos que chegar perto de quem? Dele. Nós temos que estar perto de Deus. Deus não vai transformar a nossa vida, não vai você achando, então eu achando, que Deus pode mudar a minha vida, eu estando aqui e Ele estando no outro quarteirão, no sentido figurado da situação. Não pode. Eu não poderia ajudar você daqui de cima, se acontecer alguma coisa com você aqui embaixo, eu vou ter que correr para perto de você, não vou ter que correr? Se você começar a passar mal aqui, talvez,
Alguém vai ter que te ajudar. Vai ter que chegar perto de você, perguntar o que está acontecendo. Eu posso te ajudar? Daqui eu talvez não te ajude. Não é assim? Mesma coisa. Nós temos que chegar a Deus. Estar perto de Deus. Buscar a Deus. Porque aí Ele chegará a vós. Ele vai estar perto de você. Nós temos um Deus que desde o princípio sempre quis estar perto da sua criação. Você lembra de Adão e Eva? Ao final da tarde, o que ele fazia? Lembra? Todo final de tarde, ele ia se encontrar com Adão, para conversar com Adão. Deus gosta de uma conversa, irmão. Deus gosta de ouvir. Deus gosta de falar. Deus quer. Deus busca relacionamento. Deus quer isso de você. Deus gosta, Deus nos fez para nos relacionarmos com Ele. Nós que às vezes entendemos, assim, nossa, mas Deus é tão grande, o que Ele vai querer comigo? Deus não é tão magnífico que todas as coisas, para que Ele vai olhar para mim? Deus te fez do mesmo jeito que Ele fez a Adão, que fez Eva, fez a todos nós. Para uma coisa, relacionamento com Ele, para falar com Ele, para ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz dEle. E Deus quer isso. Por isso que Ele fala, chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós. Limpe-se de tudo que está te impedindo. Tira tudo da sua vida. Porque Ele quer purificar. Porque Ele quer transformar a sua vida. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua história. Não importa o que você viveu até agora, mas Deus tem sempre um plano melhor, uma história melhor para você. Ele quer te transformar. Ele quer mudar a sua vida. O Evangelho sempre foi pregado de um Evangelho de transformação. O que Jesus fazia? Você lembra? Jesus, no primeiro milagre, começou transformando a água em vinho. Já começou por aí, uma transformação. Os doentes iam até Ele e ficavam curados. Transformava. Nosso Evangelho é sempre de transformação. É pessoas que talvez estavam feridas, machucadas, pessoas que estavam talvez desanimadas, tristes, e Deus transforma e faz pessoas alegres, pessoas felizes. Você lembra daquele povo que morria nas arenas, os cristãos lá naquela época? Você lembra? Eles morriam na arena, nas arenas de Roma. Você já viu aquele filme Gladiadores? Aquelas pessoas que eram jogadas lá, não se engane, não acham que eram escravos não, porque eram cristãos, viu? Eram pessoas que acreditavam em Jesus. Pessoas que estavam ali buscando Jesus e eles se jogavam na arena, não tinham pena. Eram crianças, mulheres, homens, o que fosse. Se declarasse a sua vida a Jesus, eles jogavam na arena para que morresse junto com os gladiadores, com os leões, com os tigres. Era uma festa para o povo de Roma. Mas você vê que aquelas pessoas, mesmo passando toda aquela situação, padecendo em tudo, mas eram pessoas do quê? Felizes. Pessoas que iam sorrindo, porque sabiam da sua salvação, sabiam que Deus tinha transformado, elas pensavam coisas maiores. Não importava mais a situação que elas estavam vivendo, porque Jesus transformou a vida delas. Elas entenderam e compreenderam aquilo que Jesus tinha para elas. Quando nós entendemos e compreendemos o que Jesus tem para nós, nossa vida se transforma. A tristeza vai embora. Quantas pessoas já ouviram falar que às vezes tinha tudo na vida? Vários famosos por aí já falaram isso. Tinham tudo na vida. Mas tinha um famoso vazio que eles falavam, né? Que eles não sabiam o que era, né? A pessoa fala assim, mas eu tinha um vazio dentro de mim. Até pode ser o seu caso. Eu tenho tudo, eu tenho dinheiro, eu tenho a vida que eu pedi a Deus, não é muita coisa, mas eu tenho. Mas antes de conhecer Jesus, eu tinha um vazio dentro de mim. Parece que algo faltava. Mas quando eu conheci Jesus, olha, esse vazio foi preenchido e eu estou muito feliz. Isso é o poder do Evangelho. Transformação, mudança, alegria. Talvez você está sofrendo, passando por situações que eu nem sei o que posso dizer. Talvez quando eu falei no início aqui, quem está feliz, ele falou assim, eu estou feliz. Mas por dentro você está triste. Por dentro você fala assim, é que o senhor não sabe o que eu estou passando. A situação está complicando. A situação parece que não tem fim. Eu cheguei num ponto que eu não sei mais o que fazer. A minha vida está indo para cada vez mais para o fundo. É o fundo do poço.
Mas Jesus pode fazer a diferença na sua vida. Ele pode transformar. Ele transforma a maldição em quê? Em bênção. Ele pode transformar. Achegue-se, pois, a Deus. Você vê que os humilhados serão o quê? Ele exaltará. Deus vai exaltar você. Não é você que vai se exaltar, mas é Deus que vai exaltar você. Mas chegue-se para perto de Deus. Nós falamos aqui, que nem eu falei no início, sobre o Espírito Santo no mês passado, justamente para isso. Para você saber a importância de nós buscarmos o Espírito Santo de Deus, para Ele estar sempre conosco. Ele é o nosso Consolador. Ele vai estar sempre com você. Busque, se achegue. Queira mais de Deus. Queira se relacionar com Deus. Ele fala aqui, olha, limpai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo, purificar o quê? O coração, sente as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto. Porque talvez você está rindo, mas que nem eu falei, só da boca para fora. Você não está entendendo que Deus quer te transformar literalmente. Ele fala, ó, purifica o seu coração, limpa o seu coração. Nós temos que andar limpos, santos. Diz o John Bevere que a santidade é a ponte para você chegar mais perto de Deus. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E nós temos que chegar mais perto de Deus, estar mais perto do Senhor. Quando nós estamos mais perto, nós vamos viver coisas extraordinárias. Deus quer te transformar, Deus quer te mudar hoje. Deus tem algo para você hoje maravilhoso. Deus quer converter a sua tristeza em alegria, o seu choro em felicidade. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez já passaram várias noites, várias manhãs e sua tristeza não vai embora. Mas se achegue a Deus. Busque a Deus, que Ele vai transformar você hoje. E quer ver para a gente encerrar? Lá em Isaías 54. Nós já vamos encerrar. Isaías 54. Você trouxe a Bíblia, abre aí, senão acompanha na tela. Já acharam? Cinquenta e quatro, versículo 15. Diz o seguinte: eis que poderão vir a juntar-se, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, o que acontece? Cairá. Por amor de quem? De ti, de você. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda ferramenta preparada contra ti, o que? Não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, o que acontece? Tu a condenarás. Esta é a herança de quem? De quem? Dos servos do Senhor. E a sua justiça, que vem da onde? De mim, diz o Senhor. Então, se nós somos servos do Senhor, filhos de Deus, nós temos o quê? Uma herança, né? Qual é a herança? É que aquele que amaldiçoar por amor de ti, aquela maldição não pegará em você. Você vê que ele fala aqui, olha, toda ferramenta preparada contra ti, o quê? Não prosperará. Então Deus vai converter aquela palavra de maldição em quê? Em bênção. Palavras, situações que fizeram contra você são convertidas em bênção. Que coisa maravilhosa, hein?
Esses são os que têm a herança, são servos do Senhor. Por isso que eu sempre falei, olha, chegai-vos, pois, a mim. Seja servo de Deus, seja filho de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Não tem como as coisas, você estar perto de Deus, fazendo a obra de Deus, e as coisas derem errado para você. Porque a palavra de Deus está aqui para nós, ela é herança para nós. Essa é a herança do Senhor. A sua justiça, que vem da onde? Dele mesmo. É justiça de Deus. Ele não deixa. Lembra que nós estudamos uns meses para trás aí? Deus faz a diferença entre o justo e o ímpio, que serve e que não serve. E Deus tem que fazer a diferença. Se está na Bíblia dele, nas escrituras dele, é porque Deus faz e Ele vai fazer. Não importa se você acha que não, se você acha que sim, é o que a Bíblia Sagrada diz. O que eu acho também não importa, o que importa é o quê? O que a Bíblia diz. Se eu não disser para você que pode fazer, que não pode, você vai confiar em quem? No que eu estou falando ou na Bíblia? Na Bíblia, né? Confie sempre na Bíblia. Se algum pastor dizendo ao contrário da Bíblia, não confie. Confie na Bíblia. Ela, como eu falei no início, ela é o seu manual de vida. Confie na Bíblia. Leia a Bíblia. E você vê que ele fala aqui, ó. Eu criei também, olha. Eis que criei o ferreiro, que assoprará as brasas do fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Falaram coisa de você? Fala, Senhor, eu não quero mais isso não, e essa palavra que falaram contra mim, a partir de hoje, essa maldição está quebrada na minha vida. Fale com Deus. Não aceite essa palavra que falaram contra você. Você pode fazer alguma coisa? Pode. É fazer isso. Se levanta e fala, eu não aceito isso. Condene essas palavras. Quando alguém chegar e falar para você, você não merece nada, você não é ninguém, condene essas palavras. Porque senão isso vai entrar no seu coração e vai te mudar de tal maneira que você não tem ideia. Condene as palavras que te assolam, palavras que te jogam para baixo, condene elas. E viva o melhor de Deus para a sua vida. Muito pelo contrário, quando alguém te dizer alguma coisa que vai falar mal de você, abençoe essa pessoa. Converta a maldição dela em bênção para ela. Que talvez ela não entenda o que você entende, que está entendendo agora. Que Deus converte a maldição em bênção. Converta essas palavras em bênção para você e para ela. Talvez ela não conheça o seu Deus como você conhece. Talvez ela não conheça o que você passou, mas você conhece agora. Quando chegarem para você, não aceite, condena as palavras. Coloque a bênção de Deus na sua vida. Deus transforma a maldição e bênção. E é isso que Ele quer fazer por você hoje. Amém?